Olá, irmãos. Uma boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós estamos nos reunindo através da internet neste domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020. Gostaria de estarmos lembrando o que o salmista nos diz no Salmo 122, quando diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos de nós talvez está com saudade já de estarmos nos reunindo lá no templo na rua Júlio Mesquita. Mas, em detrimento dos últimos acontecimentos do coronavírus, nós estamos nos reunindo agora através desta ferramenta, desse instrumento que é a internet, e nós podemos ter a mesma alegria de estarmos nos reunindo, cada um em suas casas, mas da mesma forma estamos prestando o culto que é devido ao nosso Deus. O salmista ainda no Salmo 103 diz algo bastante importante que eu acho que é bem próprio para os dias que estamos vivendo. E ele diz no verso 1, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Que nós podemos realmente estarmos conscientes que queremos bendizer o nome do Santo de Deus. E que não devemos nos esquecer, como diz no verso 2, de nenhum dos benefícios, nenhuma das bênçãos e graças e misericórdia que Deus tem derramado sobre nós, sua igreja. E ainda no verso 3, ele diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Devemos pedir, através desse momento de culto e adoração, também momento de adoração, momento de orarmos e pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas também ele tem cuidado de nós. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. E neste momento em que nós, como cristãos, temos pedido a proteção, que Deus possa estar nos cuidando de cada um de nós, de acordo com a sua vontade e plano para as nossas vidas. E o verso 4 diz, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E ainda no verso 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos estar meditando neste salmo e pedindo que Deus possa estar nos guardando. E agora, então, dando sequência ao nosso culto, vamos estar tendo uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos que podemos e temos essa oportunidade, como igreja, como família, Senhor, estarmos reunindo em nossas casas, mas te prestando mesmo assim o culto que só a ti é devido, a adoração que só a ti é devido. Fala ao nosso coração nesta noite, através de cada parte do culto, Senhor. Tu possa estar aquietando o nosso coração para que nós possamos realmente, Senhor, estarmos pensando em Ti, estarmos com as nossas mentes e nosso coração voltados para Ti. Fica conosco, nós te oramos, te agradecemos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o momento que nós separamos o nosso culto, nós chamamos o momento de contrição, momento de confissão de pecados e pedido de perdão por esses pecados ao nosso Deus. Nós precisamos entender que a palavra perdão significa limpar a conta ou cancelar uma dívida. Quando nós ofendemos a alguém, nós buscamos o seu perdão exatamente para que o relacionamento com essa pessoa possa ser restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Perdão é um ato puramente da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Perdão é uma decisão de Deus em não manter algo contra nós, apesar de tudo o que nós fazemos de errado, o que nós pecamos contra Ele. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos de perdão, porque todos nós cometemos pecado. Se você olhar na sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, o sábio Salomão vai dizer que não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. 1 João capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer que se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Exatamente porque no final das contas, todo pecado, todo, indistintamente, antes de ser contra alguém, todo pecado é primeiramente contra Deus. E isso está relatado por Davi
lá no Salmo em que ele confessa os seus pecados ao Senhor, no Salmo 51, no versículo 4, quando ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo aqui simplesmente que quando ele peca simplesmente contra Deus. E aquilo que Deus fizer no seu juízo contra ele, no caso Davi, e também contra nós, aplicando a sua correção, os seus juízos contra nós, são justos esses juízos, porque nós pecamos contra Deus. Então tudo que Deus fizer a nós é justo, porque nós pecamos e nós pecamos contra ele. Por isso nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Eu e você, nós não podemos conquistar o perdão de Deus. Eu e você, nós não podemos pagar de nenhuma maneira pelo perdão de Deus. Nós não podemos pagar pensando, em termos de troca, em dedicando mais tempo a Deus, em fazendo outras coisas para Deus, em dando mais dízimo para Deus. Não, nós não podemos pagar pelo perdão de Deus. Nós só podemos recebê-lo. E nós o recebemos mediante a nossa fé em Cristo Jesus e única e exclusivamente através da graça e da misericórdia de Deus. Então esse é um momento em que nós separamos para a confissão de pecados, pensando nisso, nesses conceitos. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, para que nesse momento baixasse a sua cabeça e estivesse confessando os seus pecados a Deus, estivesse agradecendo a Deus por Ele ser misericordioso e por Ele nos perdoar. Então nós vamos dar alguns instantes de oração para que você tenha tempo de orar e depois eu vou quebrar o silêncio e nós vamos então orar juntos. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, neste momento, agradecer ao Senhor pelo perdão que o Senhor nos dá. Unicamente pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, porque, a despeito de quem somos, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo maior de todos os sacrifícios, perdoando os nossos pecados, feito na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor pagou um preço tão alto para nos perdoar e para nos ter como filhos. Muito obrigado por esse perdão que o Senhor fez por nós, pelo perdão que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Muito obrigado porque pelo perdão que o Senhor nos dá quando nos achegamos diante de Ti e confessamos os nossos pecados. Suplicamos ao Senhor que nos ajude, que nos dê sabedoria, orientação, para que vivamos uma vida digna de sermos cristãos. Uma vida onde possamos ler a Tua palavra, praticar os Teus ensinamentos, viver a vida cristã, viver uma vida de intimidade contigo, procurando a Deus
ficarmos cada vez mais longe dos pecados e estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é o momento do culto em que somos convidados a contemplar o nosso Deus. E isso nós faremos através da adoração e do louvor. Da adoração pelo que Ele é e do louvor pelo que Ele fez, faz e fará na vida de cada um de nós, pela humanidade em geral e pela criação como um todo. Devemos nos lembrar de que a adoração é um ato de reconhecer virtudes ou atributos, enaltecer e glorificar. A adoração está relacionada aos conceitos de respeito, reverência, forte admiração, devoção e serviço. Embora no culto, às vezes, a gente dedica apenas alguns momentos específicos para louvor e adoração, tanto um quanto o outro devem ser encarados e praticados como um estilo de vida. De modo geral, os salmos são exemplos de poemas de louvor e adoração a Deus. Nós estaremos lendo, nesse momento, um desses salmos, ou pelo menos uma porção deles. Eu convido você a que, se você tiver a Bíblia em mãos, que você abra. Senão, você acompanha através do slide que nós estaremos projetando. Trataremos do Salmo de número 66, livro dos Salmos, então, capítulo 66, versículos de 1 a 9. Abra sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia na mão, acompanhe através dos slides, 2 slides que estaremos projetando. Salmo 66, então, versículos de 1 a 9. Diz o texto bíblico o seguinte: aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Versículo 7. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do Senhor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Assim diz o Senhor, através do Salmo, para que tenhamos um coração de louvor e de adoração para com Ele. Vamos agora orar nesse instante, para que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus. Eu te convido a orar comigo. Vamos orar então. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome por Tua grandeza e majestade. Nós te louvamos pela salvação na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Tu és sempre presente e governa nossas vidas pela presença santificadora do Teu Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos passar então a um louvor. Nós vamos continuar, na verdade, na sequência, continuar adorando e louvando ao nosso Deus através da nossa participação, num momento musical, cantando hinos e cânticos espirituais com os nossos irmãos músicos da igreja. Eu te convido então a participar desse momento.
Boa noite, meus queridos. Vamos louvar o nosso Deus? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Boa noite, igreja. Preparando-nos para um momento de edificação, vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, de 14 a 21, onde Jesus faz sua oração sacerdotal. Diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar, irmãos, pela mensagem que nos será entregue. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que é verdade. Santifica-nos, ó Pai, na tua verdade, na tua palavra que será explanada a nós nesse momento, que possamos praticá-la em nossa vida, em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus irmãos. Chegamos aqui ao momento da exposição bíblica e antes de nós adentrarmos propriamente ao texto, eu gostaria de falar para vocês sobre as sensações que eu tenho tido nesses dias de isolamento, de afastamento da nossa igreja sendo reunida em comunidade. A sensação que eu tenho é que está faltando alguma coisa, que não existe nada que se compare a esse momento onde nós, como igreja, nos reunimos em culto, onde nós temos a oportunidade de podermos ver uns aos outros, compartilhar uns com os outros, de momentos onde não só esta dimensão abstrata, as ideias estão sendo colocadas, apresentadas, compartilhadas, mas também o contato e o convívio humano. Que Deus possa, com a sua graça maravilhosa, alcançar a todos nós e trazer para nós o real significado, a importância dos momentos de comunhão na igreja. Que nós já não mais negligenciemos aqueles momentos de ajuntamento solene que nós temos nos cultos públicos e nos momentos de confraternização, de comunhão, de compartilhamento, de vida e de propósito que a igreja acaba desenvolvendo ao longo da sua caminhada. Nós partiremos agora para o momento da exposição da palavra. E o texto que eu gostaria de convidar você, que está aí em casa, que está nos assistindo nesse momento, é o texto de Êxodo capítulo 12, do versículo 26 ao versículo 27. A palavra do Senhor nesse texto vai nos dizer assim: E acontecerá que, quando vossos filhos os disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O contexto da passagem se dá especificamente no momento onde Deus vai libertar o seu povo do cativeiro egípcio através da sua ação soberana e debaixo da liderança de Moisés. O que necessariamente nós podemos notar aqui? Após esta ação de Deus em ferir a terra do Egito com 9 pragas subsequentes, nós vamos encontrar aqui a última praga, a morte de todo primogênito. A forma de livramento seria instituído pelo próprio Deus, numa celebração denominada Páscoa, a ocasião onde haveria um sacrifício de sangue para sinalizar as casas dos hebreus, onde a morte do filho mais velho não atingiria este povo. Há uma perspectiva futura na passagem que nós acabamos de ler, sobre este evento em especial. O texto que nós acabamos de ler diz que, após ter passado o período da Páscoa, após ter havido a libertação do cativeiro egípcio, e acontecerá que quando os filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Aqui, meus irmãos, nós começamos já a relacionar aquilo que aconteceu na Páscoa judaica com a obra de Cristo na cruz. Daí, trabalharmos mais uma vez o tema, o Evangelho na Páscoa. Podemos notar, portanto, o Evangelho na Páscoa, quando nós percebemos o tipo de expiação que foi usado pelo próprio Deus para livrar o seu povo frente à última praga. Na maneira como Deus poupa os israelitas da morte dos primogênitos.
O texto em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa, portanto, irmãos, nos fornece o primeiro vislumbre da expiação, um conceito fundamental da mensagem bíblica. Seu significado literal é cobrir com sangue e retrata Deus cobrindo o seu povo ternamente com suas asas, à semelhança de uma galinha que protege, cobre os seus pintinhos. O evento começa a delinear o ofício sacerdotal que será apresentado no livro de Levítico, quando o sacerdote oferece, apresenta um sacrifício pelo pecado do povo, a fim de satisfazer a santa justiça de um Deus irado. Mas qual a motivação de Deus ao fazer isso? Ou seja, promover um sacrifício para aplacar a sua ira. Nesse sentido, Louis Berkhof, ao escrever sobre a causa motora da expiação, diz ele o seguinte: no beneplácito de Deus, em sua vontade de salvar pecadores mediante uma expiação substitutiva, o próprio Cristo é fruto desse beneplácito, desta boa vontade de Deus, alicerçada no amor e na justiça de Deus. Foi o amor de Deus que providenciou um meio de livramento para os pecadores, conforme encontramos em João 3,16. E foi a justiça de Deus que exigiu que esse meio fosse de tal maneira que satisfizesse as exigências da lei, para que Deus fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 26. Vejamos agora algumas passagens bíblicas onde estão baseadas estas afirmações de Louis Berkhof. João 1,29. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Escreve Paulo em Gálatas, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, do verso 19 ao verso 20. E ainda, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus queridos irmãos, à luz desses textos do Novo Testamento, nós passamos então a entender o valor histórico, teológico e simbólico da Páscoa judaica. A Páscoa não era simplesmente uma cerimônia primitiva e sanguinária. Era um rito
que apontava para um Deus amoroso e justo, que tratou de modo pessoal o pecado, que tratou a nossa culpa e a nossa necessidade de salvação. Ele havia aceitado cordeiros no lugar de homens, para que jamais fosse necessário que os homens derramassem o próprio sangue, a fim de apaziguar um Deus irado. A Páscoa aponta para a obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. O conceito ganha importante lugar na teologia bíblica e já é de conhecimento geral. Se nós observarmos, por exemplo, lá na Wikipédia, os termos, eles são apresentados da seguinte forma: sacrifício vicário ou sacrifício expiatório é conhecido em teologia cristã como sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz. Segundo o Dicionário Bíblico Universal, era a expiação do pecado por meio de uma vida dada em substituição. E segundo o Dicionário Michaelis, tem conhecimento pelo termo, também conhecido pelo termo propiciação, que pode ser compreendida como a intercessão para obter o perdão de culpa, bem como o sacrifício para aplacar a ira ou a justiça divina. Em síntese, no lugar ele colocou o seu Filho unigênito. O Filho se deu a si mesmo por nossos pecados, como expressão do amor e da justiça de um Deus justo e justificador daqueles que têm a sua fé firmada em Jesus. Para ilustrar esses conceitos teológicos que nós ouvimos até agora, esses preceitos bíblicos e doutrinários, nada mais oportuno do que nós nos relembrarmos a respeito do momento da crucificação. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em sua casa, no texto de Lucas, capítulo 23, onde faremos a leitura a partir do versículo 27 até o versículo 34. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 27, vai nos dizer assim: E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Nesse momento aqui, meus irmãos, Jesus, em seu equilíbrio emocional, em sua firmeza de propósito e sua compaixão por aquelas mulheres, já antecipa um grande massacre que haveria de acontecer em Jerusalém em torno do ano 70 depois de Cristo. Naquela ocasião, naquele evento, as mulheres e os seus filhos pequenos não foram poupados. Todos foram massacrados. E a morte foi algo extremamente marcante naquele contexto. Segue o texto das Escrituras dizendo: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas, capítulo 23, do verso 32 ao verso 34. Comentando esta passagem, Hendriksen vai dizer: é uma inesquecível manifestação da plena ausência de autocomiseração do Salvador
e de seu ardente desejo, mesmo agora, de que os impenitentes se arrependam e sejam salvos. Ora, meus irmãos, o que havia acontecido ali? 2 ladrões, 2 degredados, 2 pessoas que mereciam de fato a punição, a pena de morte. Naquele contexto, eles estão sendo crucificados junto a Jesus. Um ofende, blasfema, o outro reconhece a inocência de Cristo, a sua legitimidade, a sua posição como de fato o Filho de Deus. Este que se arrepende busca a ação misericordiosa de Deus em tempo de encontrá-la. A expressão que Jesus diz ou utiliza com esse que se arrepende é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De modo que o que nós percebemos aqui no cenário da crucificação é, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de todas as agruras que Cristo teve que passar na cruz, a sua maneira de se portar é de fato de alguém que está envolvido, apaixonado, pronto a alcançar o coração do perdido. Portanto, quando nós nos lembramos da crucificação, nós nos lembramos do meio pelo qual o Deus justo e amoroso encontrou para reconciliar consigo mesmo o homem caído, o homem perdido em seus delitos e pecados. Chegamos então, meus irmãos, ao momento onde a morte de Cristo, as palavras usadas por Cristo, denota que ele continua intercedendo pelos pecadores. Cristo está totalmente comprometido com a obra que veio realizar. Obra esta que ele se entrega voluntariamente. Sua súplica é dirigida ao Pai em favor dos seus algozes. Seu argumento é reforçado pelo período de ignorância daqueles que estavam lhe executando a pena de morte. Ele reflete o amor do Deus triuno pela humanidade caída e carente de reconciliação consigo mesmo. Após a colocação de todos esses argumentos e todas essas ideias, cabe aqui algumas aplicações para nós. E a primeira aplicação, meus irmãos, que eu gostaria de fazer é que em nenhum momento o amor de Deus é mais visível do que na morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda aplicação é que em nenhum outro lugar nós encontraremos uma expressão de amor tão plena e tão única em toda a história da humanidade. A morte do Filho de Deus se deu para transformar inimigos em filhos. Uma outra aplicação que nós podemos fazer é que em nenhuma outra religião nós encontraremos este tipo de esperança que é dada aqui aos homens. Tal realidade é expressa na visão de João e na simbologia do livro de Apocalipse. Abra lá a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Concluindo, meus irmãos,
o Evangelho na Páscoa nos fala sobre um grande Deus justo e amoroso. Fala também sobre a nossa condição de perdidos e carentes de salvação. Mostra que o único meio de perdão para os nossos pecados é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Conforme Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que todos nós, nesta ocasião, não só nos lembremos de todos esses fatos relacionados à instituição da Páscoa judaica, mas que nós percebamos que era um tipo daquilo que haveria de se materializar, de se consolidar, de se consumar na obra de Cristo na cruz. Que todos nós tenhamos uma feliz Páscoa, com Cristo presente na nossa experiência, na nossa realidade de vida, presente no nosso coração, para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião online, fazendo referência aos aniversariantes da nossa igreja. Durante essa semana, nós tivemos no sábado passado, ontem, o nosso irmão Tiago Ribas, esposo da nossa irmã Thalita. Hoje, dia 12, nós temos o aniversário do nosso irmão Edgard, diácono Edgard. No dia 18, nós teremos o aniversário da Letícia Fernanda. No dia 19, o presbítero Nilma e a nossa irmã Cris Erige estarão completando também mais um ano de vida. Também entre aqueles que fazem aniversário, nós temos o casal José Júnior e Tainá, que vão completar 4 anos de casamento, bodas de flores. Nesse minuto eu gostaria de convidar você para que nós orássemos pela vida desses irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque no meio de uma situação como esta, o Senhor continua sendo fiel, promovendo, preservando e sustentando a vida dos teus filhos. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida destes e das suas famílias. Que eles possam ter a oportunidade de testemunhar do teu amor. Que o Senhor também, ó Pai, esteja guardando os nossos irmãos em casa, que nesta ocasião estão guardando total isolamento. Que a ação do Senhor seja com eles. Também, ó Deus, suplicamos a Ti por aqueles irmãos que, por conta de desenvolverem as suas atividades naquilo que é essencial para a vida da comunidade e que acabam ficando mais expostos numa situação como essa ao contágio, que o Senhor esteja abençoando, guardando e livrando todos eles. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua presença, e que nós aprendamos, ó Deus, nesses momentos de recolhimento, a intensificar a nossa devoção, a nossa busca, a nossa entrega ao Senhor. Que o Senhor faça isso conosco, nós te suplicamos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, e uma excelente semana na presença de Cristo.